gente olha, hoje o Brasil tem realmente um intercâmbio muito significativo em função da força dos clubes e também do CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, que auxilia muito esses clubes. Você falou aí sobre as medalhas de ouro do Brasil e sobre o protagonismo feminino nos Jogos Olímpicos. Como é bonito isso, né? Nós levamos ali um século para ganhar a primeira medalha com as nossas mulheres, né? Lá em 96 em Atlanta, quando fizemos o ouro e a prata na final do vôlei de praia. Um século de esportes olímpicos para as nossas mulheres ganharem as primeiras medalhas. E de lá para cá, cada edição olímpica que passa, as mulheres são mais protagonistas, com resultados mais espetaculares. E essa última Olimpíada foi uma Olimpíada muito feminina, de uma força muito grande das mulheres brasileiras. Queria que você nos explicasse esse crescimento, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de bom para que a gente cresça tanto esse resultado, em especial com as mulheres. Olha, João Vitor, é espantoso, porque se você olhar para o passado, a primeira mulher aí numa Olimpíada foi a lendária Maria Lenk, uma das inventoras do nado borboleta, que dá o nome ao parque aquático. A mãe da Valesquinha do vôlei, Dona Ida dos Santos, foi para Tóquio 64 sem uniforme, sem nada, e foi quarta do mundo no salto em altura. Quarta colocada do mundo. E praticamente não foi bem cuidada pela delegação. E de lá para cá, de 64, as mulheres começaram a participar mais. A luta do feminino, o vôlei feminino, entrou pela primeira vez numa Olimpíada em Moscou 80, dirigido pelo N. Figueiredo, com o Josenildo como assistente técnico. Então, primeira Olimpíada que a mulher realmente disputou pré-olímpico e tal, tudo mais, tivemos o pré-olímpico de basquete feminino em Santiago de Cuba, e as meninas que foram do vôlei, que foram para Los Angeles 84 e tiveram uma campanha que poderia ter sido espetacular. Por quê? Porque contra o maior time do mundo, a China, talvez o segundo maior time da história, depois de Cuba, a China de 84, elas perderam o primeiro set por 15-13, uma atuação monumental da Isabel, da Jaqueline e da Vera Mossa. E contra os Estados Unidos, que depois chegariam à final contra a China, o Brasil perdeu por 3-2, tendo a chance de ganhar. Então ali, o Luciano do Vale estava do meu lado, eu estava comentando pro Luciano do Vale, e ele gritava: a mulher brasileira é a vez, essas mulheres maravilhosas vão chegar lá. E realmente, em 96, eu não esqueço até hoje, eu fui escalado pro vôlei de praia feminino, ia fazer o primeiro jogo da Jaqueline e da Sandra, elas conhecem a história. Foram jogar contra a dupla da Indonésia, em Atlanta Beach. A hora que eu falei pro taxista que eu queria ir para Atlanta Beach, ele falou: não, Beach é em Savana, não é? Ele queria andar 200 quilômetros comigo. Mas a gente chegou lá no lago e tal, tudo mais, onde era, dentro do parque, a popular Atlanta Beach. O Brasil realmente ganhou muito rapidamente, foi um atropelo. Não, um jogo que durou acho que uns 15, 20 minutos, nem isso, 2-0, rapidinho. Até a grande final. A final, realmente, Mônica e Adriana de um lado, Jaqueline e Sandra do outro. Jaqueline e Sandra invictas, e isso é muito importante para essa medalha. Eu faço questão sempre de falar. Pô, cara, elas ganharam das australianas. Mônica e Adriana bateram a Hulk e a... May. Não, a Pup Hartz, não. A May americana. As australianas seriam campeãs olímpicas batendo Sheldon e Adriana Bear depois em Sydney. Elas ganharam na semifinal. Quando o Brasil foi para a final, que hoje seria impossível isso, hoje não teria como fazer, eles dariam um jeito de não ter isso. Teria uma semifinal Brasil contra Brasil. Mudariam as chaves. Aquilo foi algo sensacional. Eu não estava lá, mas eu sabia da emoção do Luciano do Vale. A gente fazia o vôlei de praia, fizemos circuitos de vôlei de praia, não vou nem falar o nome, que era um cigarro que patrocinava e tal, vamos deixar quieto aí, mas quando elas chegaram à final, e a Jaqueline, ela foi aplaudida de pé pelo maior atleta da história do vôlei, que é o técnico da seleção americana hoje, Curt Kirali, bicampeão olímpico na quadra, 84 e 88,
e foi campeão olímpico em 96, depois desse jogo da Jaqueline e Sandra contra a Mônica e a Adriana. E ainda foi campeão olímpico dirigindo a seleção dos Estados Unidos feminina. Então, o cara tem 4 medalhas de ouro. Ele aplaudiu de pé e foi beijar a Jaqueline, porque ele sabia o esforço da Jaqueline e o que ela lutou para estar lá. Porque depois que brigou com a Confederação Brasileira de Vôlei e ficou nos Estados Unidos, ela se transformou realmente numa porta-voz do vôlei de praia. Então, o Brasil realmente mereceu muito esse ouro, e foi a Olimpíada das Mulheres, porque Paula, Hortência, Janete e Alessandra foram vice-campeãs mundiais, medalha... Vice-campeãs olímpicas, tinham sido campeãs mundiais, foram vice-campeãs olímpicas. Vice-campeãs olímpicas e campeãs do mundo na Austrália em 94, na grande final contra a China, e o Brasil também... O vôlei feminino, na época dirigido pelo Bernardinho, não era pelo Zé Roberto estava com o masculino, o Bernardinho, o medalha Brasil de bronze. Faturou a medalha de bronze e, não chegou na final, mas peraí, jogou contra a maior Cuba de todos os tempos, Regla Torres e Mireia, aí era difícil. Regla Torres, Regla Bel, Mireia Ruiz e companhia limitada. Não dava.